Pode falar, professor Ronaldo. Podemos iniciar. Bom, boa noite a todos os presentes. Quero crer que seja sendo transmitido também pela YouTube, né, a palestra. Então, a todos os participantes presentes e aqueles que estão pelo videoconferência, desejo uma boa noite. Bom, eu acho que a propósito dessa palestra, né, a oportunidade que me traz aqui é exatamente esse trabalho fantástico que tem sido feito pela Boitempo de publicar obras que são essenciais, né, tanto do pensamento marxista como do pensamento da esquerda em geral. Então, acho que não haveria outro modo de começar aqui, a não ser parabenizando o trabalho da Ivana, né, que tem uma das editoras mais importantes do país, publica títulos alternativos que acho que nenhuma outra teria coragem de publicar, né? Então, cumpre um papel decisivo. E, para mim, é muito feliz, né, ser um parceiro da Boitempo, de poder trazer essa obra do Lukács, algumas coisas também, reedição das obras do Marx. Acho que são trabalhos decisivos e é de grande valor esse trabalho que tem sido feito pela Boitempo. Não posso deixar de comentar aqui, acho que é uma dívida que eu tenho, Pedro Davolio, né, que me ajudou muito também dentro dessa revisão da obra do Lukács, nas traduções que nós temos feito juntos também, é um parceiro fundamental dentro desse trabalho. E parabenizar o Kim e toda a equipe da Boitempo pelo excelente trabalho e, inclusive, pelo evento que está sendo promovido nesse instante. Bom, o propósito, então, da minha intervenção é trazer esses elementos, o que vem a ser a estética do Lukács. Livro de extrema complexidade, né? Foi muito bom ouvir o Zé Paulo nas suas intervenções finais, que dá exatamente um panorama do que é essa dificuldade dessa obra do Georg Lukács. Gostaria de falar um pouquinho, traçar os traços principais e o que seria esse impacto e a importância da obra do Lukács, pegando carona exatamente nessa abertura que nos foi dada pelo Zé Paulo. Eu gostaria de começar um pouco a propósito, né, do debate que está sendo proposto aqui. É o problema da estética e a crítica da cultura. Se a gente for pensar em Lukács, a rigor, em vez de dizer crítica da cultura, seria melhor falar em Lukács crítica da vida, a estética como uma crítica da vida. Não é simplesmente um mero detalhe, é algo importante, porque quando nós falamos da estética como crítica da cultura, a gente já se inscreve dentro de uma vertente específica do pensamento da filosofia da arte. Lukács traz inovações que são importantes em relação a isso. E é a propósito disso que eu gostaria de falar dessa minha intervenção. A estética como crítica da vida. Porém, eu terei que fazer um longo percurso para chegar exatamente ao final e dizer o que o Lukács quer dizer como crítica da vida. Eu vou iniciar de uma forma que eu não deveria. Eu vou começar com uma provocação que provavelmente muitas pessoas se sentirão desconfortáveis com essa minha observação inicial. Eu quero dizer que a estética de Lukács não é uma estética marxista. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Ela não é uma estética marxista no sentido de que Lukács tinha a intenção de escrever uma concepção comunista da arte, alguma coisa que beirava, inclusive, o próprio pensamento da prolecult, né? Dizer o que é arte, como a arte deve ser feita, e uma espécie de receituário que permitiria ao militante comunista dizer o que é arte, o que não é arte, quando a arte é política e quando a arte é revolucionária. Eu diria que, sim, a estética de Lukács ela é marxista, mas no outro sentido. Ela é marxista no sentido de que retoma a obra de Marx, pega os seus princípios fundamentais e quer fazer uma reflexão sobre toda uma trajetória milenar do pensamento filosófico, que remonta desde Aristóteles a mais de 2000 anos, passando pela Idade Média, pelos modernos e uma série de filósofos. Mas, para Lukács, a grande questão é que o pensamento de Marx é um ponto de chegada da filosofia. A partir de Marx, nós temos uma inflexão dentro do pensamento filosófico. E uma vez dada essa inflexão, é necessário retomar essa longa trajetória da filosofia e rever essas reflexões, retrabalhar as questões, responder às questões
que a filosofia não conseguiu responder e, às vezes, inclusive, refundar essas questões, colocar essas questões de um outro modo. Nesse sentido, a obra de Lukács ela é uma estética marxista quando ela resgata esses fundamentos que nós encontramos dentro da obra de Marx. Mas é, acima de tudo, uma reflexão sobre a estética. É isso que é importante a gente frisar. A esse propósito, eu gostaria de chamar a atenção para alguns momentos, né, que estão presentes nessa publicação do primeiro volume, particularmente no prefácio. É muito interessante um dado momento que o Lukács, falando, né, exatamente o propósito dessa sua reflexão estética, ele para e faz alguns agradecimentos e começa a citar outros filósofos. Ele diz, né, quero agradecer aqui Epicuro, Bacon, Hobbes, Spinoza, Vico, Diderot, Lessing, os democratas revolucionários russos e, acima de tudo, Aristóteles, Goethe e Hegel. O que é interessante nessa observação do Lukács, parece uma mera coisa pontual, né? Quero fazer um agradecimento, mas é, antes de tudo, o reconhecimento de que esses filósofos trouxeram contribuições decisivas, trabalharam categorias decisivas da arte, e essas categorias não podem simplesmente ser abandonadas. Nesse sentido, a obra do Lukács é uma estética no sentido puro da filosofia. É uma filosofia da arte, que não vai descurar da contribuição de uma série de outros filósofos nessa trajetória milenar da filosofia. Porém, sempre com essa retificação. A partir de Marx, é preciso retomar o pensamento filosófico, a tradição filosófica, responder algumas questões e, inclusive, retificar uma série de outras questões que foram mal colocadas pela filosofia. O que é interessante, logo na abertura, e vocês vão ver o Lukács falando exatamente disso, que é necessário fazer uma crítica, principalmente à forma idealista pela qual a filosofia da arte foi compreendida. E ele vai dizer, o que Marx nos oferece de decisivo, e é esse fundamento que a gente nos permite reolhar o que é o pensamento da arte, o pensamento da estética, é aquilo que ele vai chamar de, que em Marx vai dizer que em Marx ele estabelece um método histórico-genético. Então, esse método histórico-genético, essas investigações histórico-genéticas de Marx, nos permitem recolocar o problema da estética de uma forma completamente distinta. Vejam, a primeira grande questão. Se nós estamos falando de historicidade em Marx, nunca nós devemos entender essa historicidade como um mero decurso de fatos cronologicamente que vão acontecendo. A historicidade em Marx tem uma outra caracterização. É por isso que é método histórico-genético. Para Marx, é sempre necessário revelar qual é a gênese das categorias e como que essas categorias sofrem transformações substanciais no decorrer da trajetória do desenvolvimento humano. Então, esse ponto é decisivo para o Lukács e ele toca numa questão que é decisiva. Vejam, por quê? Se nós formos pegar o pensamento kantiano, nós teríamos essa ideia da filosofia da arte, ou essa capacidade, essas faculdades a priori do espírito humano, ou como Kant vai dizer, julgamentos sintéticos a priori, isso seriam condições existentes no entendimento humano que é posto de uma vez por todos, ou seja, sempre houve esse sentido estético no interior, nas categorias do entendimento humano. Primeira grande questão que Lukács vai colocar, e isto vem exatamente dessa compreensão do pensamento marxiano, a arte nem sempre existiu. A arte ela surge num contexto específico da sociabilidade humana, nessa imensa trajetória humana do desdobramento na construção de si mesmo, e ela surge a partir de uma necessidade específica que coloca ao longo dessa trajetória. Então, a primeira grande questão para o Lukács, e isso pode chocar algumas pessoas, mas é isso que o Lukács pensa, não está ainda no primeiro volume, mas virá, por exemplo, no capítulo 6 do Lukács, onde ele vai dizer que seria incorreto, por exemplo, se falar de uma arte rupestre, ou tomar as pinturas rupestres como se as pinturas rupestres já estivessem os elementos estéticos constituídos. Ali existiam simplesmente rudimentos que
depois de um desdobramento posterior, ao longo de um longo processo de evolução ou de desenvolvimento da humanidade, algumas categorias vão se explicitar a partir de um complexo estético da arte. Então, esse primeiro momento do Lukács, ele é muito decisivo. E aqueles que já conhecem a obra da estética e aqueles que vão tomar conhecimento dessa obra, verão que o tempo inteiro o Lukács faz isso. Ele reporta-se a Kant, reporta-se a Hegel, reporta-se a Aristóteles, a vários autores. Schopenhauer, pasmem, mesmo do idealismo, mas o faz sempre de um ponto de vista crítico. Toma o que esses autores trouxeram de contribuição, mas, ao mesmo tempo, faz essa crítica à luz do pensamento de Marx. Então, o que é interessante no Lukács? Ele vai dizer, logo na abertura, nós não encontramos uma estética, um pensamento estético nos clássicos do marxismo, e, principalmente, não encontramos em Marx. Mas, em Marx, existem princípios fundamentais que nos permitem pensar a estética e retificar uma série de descaminhos que foram trazidos pelo idealismo. Então, o primeiro grande momento do Lukács, a partir de Marx, é isto. Arte nem sempre existiu, não são categorias a priori do entendimento humano, não é uma essência imanente desde que a humanidade surge, mas no decurso histórico da humanidade, a arte surge como uma necessidade social, no desdobramento e na complexificação dessa própria sociedade. Olha, para entender isso, esse modo pelo qual o Lukács faz essa sua apresentação, é interessante também não passar desapercebido, não sei se já leram a obra da estética, mas no prefácio o Lukács faz uma diferenciação que é chave, é decisiva para se entender o que é que o Lukács está elaborando na estética. É uma das chaves de entrada nessa obra densa, como o próprio professor Zé Paulo já falou. É a diferenciação que ele vai dizer entre método da definição e o método da determinação. Vejam, a filosofia praticamente sempre trabalhou pelo método da definição. O que é o método da definição? No interior de um sistema filosófico, você pega uma determinada categoria, a descreve numa seção específica, trabalha essa categoria arduamente e demonstra o lugar dessa categoria no interior de um sistema filosófico. Então, ela tem uma espécie de... Ela é estanque, ela não se mexe, ela é definida e ela posta de uma forma dada de uma vez por todas. Mas Lukács diz, em Marx tem que se pensar, na realidade, no método da determinação. Método da determinação quer dizer que as categorias se movem, as categorias se transformam e, apesar de serem as mesmas categorias, elas podem ter funções distintas dependendo do complexo aonde ela aparece. Então é sempre necessário a gente pensar mesmo as categorias do estético a partir do método da determinação. E quem for ler a estética vai ver isso, né? Então, por exemplo, olha que interessante que o Lukács está dizendo. Se nós formos pegar a categoria da mimesis aristotélica ou a categoria da catarse, que Aristóteles também trabalha, é possível ver tanto a mimesis, a imitação, ou a catarse, por exemplo, nos atos da magia, nas sociedades mais recuadas no tempo. Ali existia a imitação, existia a mímese, existia inclusive a catarse. Mas a mímese que existe na magia, essas formas de atividade dessas sociedades mais recuadas no tempo, não é da mesma natureza daquela que vai ocorrer dentro das categorias do complexo estético. Então ele vai dizendo, ele quer, o livro 1, vocês vão ter esses contatos, aqueles que não conhecem, ele ainda não chega a falar propriamente das categorias da arte, mas é todo um movimento que o Lukács está dizendo, da magia, da religião, do surgimento da ciência, do trabalho, onde ele está localizando pela primeira vez a gênese dessas categorias, que neste momento ainda não são as categorias do estético, mas surgem em formas diferenciadas da atividade humana. E nesse decurso humano, esse evolver humano, essas categorias se explicitam como categorias do estético. Mimesis e catarses, por exemplo, é uma delas. Há um exemplo muito interessante, tá, nesse volume 1 do capítulo 3, onde o Lukács vai falar da categoria do ritmo. Dá para a gente entender muito bem o que ele está falando desse método da determinação. Olha o que o Lukács diz. Em primeiro lugar, contra o idealismo.
O ritmo não é uma ideia platônica que já existia na cabeça do homem para ser aplicada no mundo. Não existe o conceito antes para você aplicar no mundo. As categorias sempre são determinações da objetividade, formas do ser. Então ele vai dizer, olha, o ritmo ele existe enquanto uma categoria do mundo inorgânico. Basta a gente olhar para o Sol. O Sol se põe de manhã, fica aí as suas 12 horas e se coloca à noite. A gente consegue ver na própria natureza essa dimensão do ritmo. Seja no movimento solar, seja nas estações do ano, seja inclusive nas fases da Lua. Então o ritmo não é simplesmente uma preconcepção de uma categoria do entendimento humano. Ele existe de fato de uma maneira objetiva dentro da própria natureza. Mas olha que interessante que o Lukács diz. Na medida em que surge o ser social, essa categoria vai mudar de figura. Ela deixa de ser simplesmente uma categoria do mundo inorgânico. Passa a ser uma categoria do ser social. Como, por exemplo, no trabalho. Já não é simplesmente uma categoria que a gente verifica na natureza, mas é uma atividade que o homem empreende junto à natureza e que ele precisa do ritmo para que essa sua atividade chegue ao sucesso. Simples pensar isso, é só pensar forjando um determinado metal. Então, quando você está forjando, você precisa bater o martelo, isso é ritmado. Bate um, bate outro, bate um, bate outro. Então, neste momento, a categoria ritmo deixa de ser uma categoria meramente natural e torna-se, mediante a atividade humana do trabalho, uma categoria posta. Passa a ser uma categoria posta pela própria humanidade. E aí o Lukács começa a localizar como que essa categoria começa a surgir enquanto um efeito estético. Quando o homem exerce essa atividade rítmica no interior do trabalho e atinge o sucesso, consegue exatamente fazer a sua intenção, o seu telos, a sua finalidade, obviamente isso leva nesses indivíduos a uma sensação de satisfação, de prazer. Então, no primeiro momento, o ritmo como uma categoria da utilidade, mas esse prazer e essa satisfação dada por esse ritmo no ato do trabalho, e você atinge o que seria o sucesso dessa atividade, gera uma outra dimensão do ritmo, mais espiritualizada. Neste momento, o ritmo já não é mais sendo utilizado para o último, efetivar uma transformação da natureza, mas é o ritmo que leva a uma evocação de um determinado sentimento. Vejam onde a coisa se coloca. Perde a categoria da utilidade, já não é uma utilidade prática, mas os homens começam a ritmar atividades mais espiritualizadas e o ritmo aqui cumpre a função de evocar sentimentos. Nós estamos falando dos primeiros movimentos. O Lukács diz disso. As canções de trabalho que davam esse ritmo, depois elas descolam do trabalho e tornam-se canções. A própria música, também a dança, que tem dessas sociedades mais primitivas, tem essa categoria do ritmo, que em sua gênese já não é uma categoria utilizada para o útil, mas a intenção dessas categorias são evocar sentimentos, evocar sensações. O que o Lukács está fazendo nesse primeiro momento é localizar exatamente qual é a gênese dessas categorias. Como que no interior da atividade do homem essas categorias passarão agora a ter uma atividade, uma função muito mais espiritualizada e não mais voltada àquilo que seria uma utilidade meramente prática. Professor Ronaldo, se me permite, perdoe a interrupção, eu vou fazer uma breve pergunta pelo nosso tempo e aí em seguida eu vou passar para a Carolina. A minha questão é a seguinte: o Lukács, se eu estiver errado, me corrija. Sim. O Lukács vai pensar o seguinte: a chamada arte rupestre, as pinturas rupestres, elas não podem ser consideradas uma manifestação artística, uma produção artística? Seria isso? Se eu estiver errado, me corrija. E aí, em seguida, o senhor cita os gregos, cita Aristóteles, né, falando das categorias que Aristóteles utilizou para pensar a arte no seu tempo. Então, poderíamos dizer que a arte, em termos de definição, e aí eu vou evocar o próprio Aristóteles, né?
As belas artes seriam todas aquelas atividades que visam a fruição dos sentidos, a produção do belo. Então, nós poderíamos dizer que o Lukács concordaria com a gente, concordaria com essa premissa de que a arte vai surgir com os gregos? Sim, em certa medida sim, mas você já pode ver esses elementos em outras formas de arte mesmo anteriormente, né? Então, isso seria praticamente a segunda obra que o Lukács queria escrever da estética, que não chegou a escrever. Tem uma peculiaridade esse primeiro livro. Acho que tá sem som. Alô, alô, alô. Bom, pequeno problema técnico. O que você tem nessa primeira obra do Lukács é sempre muito importante frisar isso. Ela é uma obra de filosofia da arte. Exatamente isso que o Lukács está fazendo. Isso vai diferenciar a todos os trabalhos anteriores do Lukács. Grande parte das obras anteriores do Lukács são análises de obras literárias, são análises de obras de arte. O que o Lukács está fazendo aqui é trabalhar as categorias do estético. Então, essa pergunta, aonde efetivamente a arte surgiu, provavelmente estava dedicada àquilo que seria o livro 2 e o livro 3 do Lukács. Ele pretendia escrever o que seriam essas incursões, como que os gêneros de artes mudam em conformidade a determinados contextos históricos, e faria, inclusive, várias análises de obras de arte, não apenas da literatura, como fez a vida inteira, mas também da música, da arquitetura, da pintura. Ele tinha esse projeto. Então, seria difícil você localizar, nessa obra em particular, aonde o Lukács está localizando o início da obra de arte. Deixa eu pegar esse. Por que isso é importante, essa compreensão? Porque isso destoa daquilo que o Lukács está fazendo. É quase como aquilo que ele vai fazer na ontologia. A arte surge, ela se explicita, ela possui uma peculiaridade. O que são essas categorias que fazem da arte uma peculiaridade? Então, para antecipar um pouquinho, já que o nosso tempo é um pouquinho curto, eu ia mais paulatinamente, a grande questão que o Lukács está colocando é que a arte ela surge como uma função social específica. Ela não é simplesmente a fruição do belo. Ele tem um capítulo sobre isso. Ele fala, a arte não é só o belo. Mesmo nas terríveis pinturas e gravuras do Tolier, por exemplo, você pode ter esses aspectos desse reflexo da própria arte. Ela tem uma função específica socialmente. Para isso, o Zé Paulo começou a colocar essa questão, tem essa diferenciação que o Lukács estabelece nesse primeiro volume entre arte, ciência e a vida cotidiana. Qual é a função da arte? Num determinado contexto, a arte surge como uma necessidade da própria vida cotidiana, dada a sua complexidade. Então, olha que interessante que o Lukács vai fazer. Na vida cotidiana, nós temos sempre a teoria e a prática sempre uma relação de imediaticidade. Na vida cotidiana, nós precisamos dar as respostas imediatas aos problemas que surgem no dia a dia. Então, não há um tempo em que o indivíduo possa parar para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o que é a subjetividade em determinados contextos ou sobre aquilo que são as próprias leis da natureza. Nesse sentido, a ciência surge como um momento em que o indivíduo sai da cotidianidade, compreende as leis da natureza de uma forma mais perfeita e mais distanciada, e depois esse conhecimento desenvolvido pela ciência volta para a cotidianidade e transforma a vida. A arte teria esse mesmo papel. O indivíduo, quando está nessa vida cotidiana, ele vive o imediato, ele não pensa a vida, ele não pensa aquilo que seriam as principais questões das individualidades, dos indivíduos, no interior de determinados contextos históricos, as grandes questões do gênero que atravessam a história humana. A arte teria essa função. Então, o que o Lukács definiria como arte? Ela possui uma função social, que é retirar esse indivíduo da cotidianidade, onde a vida tem essa caracterização de resposta
artistas, coisa que o Lukács vai chamar de fetichismo. A vida cotidiana é fetichizada. A arte tem o papel de retirar o indivíduo desse seu ensimesmamento e elevar o indivíduo a essas grandes questões da humanidade. Aquilo que o Zé Paulo colocou muito bem, essa autoconsciência da humanidade. É esse o problema que o Lukács tem que colocar. Porque na vida cotidiana a gente se perde no imediato, a gente não reflete. E nesse sentido, aí para retomar a categoria que ele está tomando do Aristóteles, essa catarse, depois eu posso voltar a falar sobre isso, ele vai dizer: a arte precisa, para fazer isso, de algo completamente distinto da ciência e completamente distinto da própria política. O que a arte faz? Ela imita a vida, ela cria uma obra, um mundo próprio, um pequeno mundo, mas esse pequeno mundo concentra as grandes questões da humanidade. As figuras que são criadas na obra de arte implicam exatamente essa expressão dos traços essenciais da própria vida. O que o Lukács está querendo com isso? O papel da arte é sempre retirar o indivíduo desse mundinho, essa vida imediata, essa mera individualidade, e elevar essa individualidade às grandes questões do gênero. A obra de arte tem essa função específica. Trazer o indivíduo aquilo que são as questões centrais de determinados contextos históricos. Nesse sentido, é algo importante, algo que eu precisei colocar com muita clareza na revisão da estética, a diferenciação que o Lukács cria entre a categoria da Particularität e a categoria da Besonderheit. São duas categorias que nós vamos traduzir a rigor, podem ser traduzidas por particularidade. Mas, assim como Hegel, há uma diferenciação no uso dessas categorias. Quando ele fala de particularidade, ele fala desse indivíduo da vida cotidiana em si mesmado, preso a si mesmo. O trabalho da arte é retirar o indivíduo da imediaticidade da vida, fazer com que ele vivencie experiências outras, trazidas pelas figurações da obra estética, para que o indivíduo se eleve a esse patamar da particularidade do gênero. A obra de arte é sempre uma singularidade, a criação do artista são fenômenos da própria vida cotidiana, mas esses fenômenos da vida cotidiana são escolhidos de tal modo para montar uma forma que levam às questões essenciais da humanidade. Nesse sentido, toda obra de arte ela é uma singularidade que contém a universalidade. E nesse sentido é a categoria da Besonderheit, a particularidade do gênero. Sempre o trabalho é esse: tomar esse indivíduo, retirá-lo da mesmice da vida cotidiana, fazer com que ele vivencie experiências que sejam próprias experiências do gênero humano. Quais são as grandes questões do tempo, quais são os grandes problemas na individualidade de uma determinada época, elevando assim o indivíduo a essa autoconsciência da humanidade. Nesse sentido, a catarse tem esse caráter da vivência. Todo o indivíduo inteiramente. Agora, o que é importante a gente rapidamente, professor, perdão, interrupção, rapidamente para a gente concluir e passar a palavra para a Carolina. Ok. Só encerrando um pouco isso. Sempre é bom a gente diferenciar um pouco o que vem a ser a arte, essa evocação que a arte faz, do que seria o mero conhecimento. A arte não é um mero conhecimento da vida, porque, como o Zé Paulo falou muito bem, ela tira esse homem inteiro da vida cotidiana e coloca a questão do Ronaldo, assim, então estar aqui dividindo essa mesa contigo é muito emocionante para mim mesmo, né? E agradecer, claro, a Boitempo, nas figuras da Ivana, do Kim, a Fefeleste, que está sediando esse evento, né? E transmitindo a gente junto com o canal da Boitempo pelo YouTube, e ao Luiz. E eu ia começar por outro lugar, mas a questão que o Luiz fez ao Ronaldo e a resposta do Ronaldo me instigaram, assim, essa ideia de perguntar quando surge a arte, então, né? E a resposta do Ronaldo que vai para um lugar de o que interessa pensar do ponto de vista de um pensamento filosófico sobre a arte, um pensamento estético,
amparado no Marx, mas não marxiano num sentido de uma demanda imediata para que as obras de arte intervenham politicamente sobre o mundo, né? Mas que se pergunta pela gênese, pela origem, o que dá fundamento histórico e o que possibilita que existam as obras de arte, mais do que isso, a função que elas cumprem no desenvolvimento da humanidade e que tornam e fazem com que seja necessário que a arte se diferencie de outros âmbitos da nossa vida, da vida cotidiana, da ética, da política, né? Em relação dessa função específica que ela cumpre, e cumpre de um modo próprio, que é de tirar a gente de uma situação da vida cotidiana em que a gente está inteiramente, que nós estamos inteiros, né, com todos os nossos sentidos, então nós somos o homem, humano, enfim, traduza-se como quiser, está inteiro com todos os seus sentidos dispersos e coloca a gente num estado de concentração inteiramente tomados na vivência dessas obras, por um momento, é um momento de suspensão da vida cotidiana, para a qual a gente volta depois, e para o qual a gente não chega nunca, a gente nunca chega numa obra de arte como uma tábula rasa. A gente tem os nossos preconceitos, a gente tem as nossas convicções, a gente tem as outras obras que a gente já experimentou na nossa vida e que nos provocaram sensações determinadas, que a gente pode ou não ser movido por aquilo, e pela forma específica, mais do que isso, pela própria conformação, pensando que a arte, que um objeto artístico é uma unidade entre um conteúdo, evidentemente, mas numa forma que é sensível, e a gente apreende ela, primeiramente, por essa forma sensível que mexe com a gente, que sensibiliza a gente, que não é um discurso logicamente estabelecido, racional, é uma experiência sensível. A vivência estética é uma experiência sensível. E isso faz com que a gente reflita sobre a nossa vida de um jeito que outras instâncias não fazem. Não que elas não possam também provocar esse tipo de reflexão, mas elas não fazem como a arte faz, de um jeito que torna a arte algo diferente, algo peculiar, e que faz com que o Lukács tenha um pensamento específico sobre a ideia de autonomia na arte. E aí, nos últimos dias, me preparando para esse evento, eu me peguei pensando num texto que é do Frederick Jameson, sobre o Lukács, em que ele sugere que aquilo, eu estou citando ele, aquilo que no mais das vezes nos soa antiquado, na teorização de Lukács sobre a arte, né, talvez diga menos respeito ao seu gosto clássico firmemente arraigado, ou seja, um cânone pessoal do marxista húngaro, e particularmente o juízo que ele teve sobre as vanguardas do começo do século XX, que é ainda hoje objeto de polêmicas intensas, muitas vezes mal compreendidas, na minha singela opinião. Isso, para o Jameson, fala assim, nossa, que curioso, que isso parece que estranha menos a gente do que o fato, né, da insistência do Lukács na especificidade da vivência estética, contra a tendência histórica moderna e pós-moderna, no sentido de uma dissolução dessa categoria e de uma diluição da arte e da cultura por todo o mundo anteriormente reconhecido como exterior. Então, não tem mais diferença entre arte, política, comportamento ético. Isso parece ser uma tendência nas universidades, inclusive, nas análises literárias, cada vez se preocupam menos com esse aspecto formal, né, e que a gente diria propriamente estético. E, trocando em miúdos, parece que a ideia de autonomia na arte ela se tornou uma concepção cafona, para não dizer, como alguns, francamente conservadora em termos políticos e culturais. E eu acho muito curiosa assim, essa sugestão que, infelizmente, o Jameson ele aponta isso, ele não tira maiores consequências, né? Mas me parece produtivo nesse momento em que a gente celebra a atualidade do pensamento do Georg Lukács, justamente com a publicação, pela primeira vez no Brasil, de A Peculiaridade do Estético, um texto em que ele vai se ocupar justamente dessa fundamentação. Então, não obstante a incompletude do plano original de redação, né,
que ainda assim constitui um todo fechado, ele diz no prefácio, porque ali tem um trabalho muito específico que ele vai fazer nesses 4 volumes que a Boitempo vai publicar, que seria o primeiro tomo de um projeto ambiciosíssimo de 3 tomos, como já foi dito aqui anteriormente pelo Zé Paulo, lembrado pelo Ronaldo. Ele vai tratar primeiramente da fundamentação filosófica do modo peculiar do tipo de por estético, e eu gosto dessa expressão, né, porque ele não está fazendo análise de obras de arte tomadas como manifestações isoladas. Quando ele fala de por estético, ele está investigando uma atividade que se desenvolve tanto no âmbito da produção quanto da recepção artística e que compreende uma relação de identidade, mas acho que isso é assunto para outra, ficaria muito mais de 20 minutos aqui, entre um sujeito e um objeto. Né? Então, não é só a gente não está falando de coisas, de obras isoladas, a gente está falando de relação que se estabelece entre quem produz e o que é produzido, entre um objeto artístico e aqueles que vivenciam sensivelmente esse objeto. E que diz algo a respeito da nossa própria humanidade. Então, quanto a esse segundo, e além disso, né, ele vai tratar da derivação das categorias específicas da estética, a sua delimitação no que diz respeito a outros campos da prática humana, ou seja, aquilo que a arte tem de seu e que determina como esfera autônoma do ser social. E quanto a esse segundo aspecto, principalmente no que diz respeito à noção de autonomia, que está implicada aqui, né, cumpre dizer que as constelações categoriais que ele mobiliza, elas não são, como já disse o Ronaldo, a prioristicamente tomadas nos moldes de uma essencial sensibilidade para o belo, de uma faculdade inata, eterna, supratemporal, ahistórica, tanto que, como já deu spoiler o Ronaldo, ele só vai tratar da beleza, que geralmente nas estéticas tradicionais é uma das primeiras discussões, lá no 14º, 15º capítulo. Não lembro agora de qual, devia estar anotado. Mas, então, o que está em questão aqui é que a fisionomia peculiar das categorias estéticas, que não são a priori e nem são imutáveis, elas dependem, como bem disse o Ronaldo, também da função que elas exercem no interior de um determinado complexo, que se situa em um aqui e agora, ele vai buscar investigar isso, e a estrutura desses modos particulares, artísticos, de reação à realidade, desvelando essas categorias na investigação da gênese desses pores, da atividade artística na cotidianidade, da função social que desempenham no seio também da vida cotidiana. Então, a arte ela não só vem da vida cotidiana, ela devolve algo para a vida cotidiana. Quando a gente é sensibilizado por uma obra de arte e a gente se coloca nessa posição de autoconsciência do gênero, a gente é afetado. A gente volta distinto. Isso não significa uma reação imediata, muito menos unívoca. Porque as nossas reações com a obra de arte vão ser várias, diversas. É por isso que a indeterminação da objetividade estética é uma questão tão importante, tão cara para o Lukács. Assim, ela não dá certo você achar que você vai produzir um poema e isso necessariamente vai despertar um determinado sentimento. Há contextos em que é mais favorável para isso. Exemplo que o Lukács sempre cita, as pinturas e gravuras do Honoré Daumier, né, que pegou todo esse momento francês de 1830 até quase ali a Comuna, e que, publicando em jornal, ou seja, eram charges de intervenção direta no calor da hora. E, ainda assim, são grandes obras que ainda nos dizem muita coisa, dizem respeito a nós enquanto humanidade. Né? Mas nem sempre é assim, nem sempre a gente tem esses contextos que favorecem essa relação mais imediata entre
aquilo que a arte pode provocar e a sua função social e, de fato, uma intervenção política, digamos assim. Né? Então, esse primeiro volume vai se dedicar a essa forma como a arte ela se relaciona com outros âmbitos da vida, principalmente, né, essa grande questão, como a arte se diferencia da cotidianidade, mas se diferencia mantendo também instâncias de transição gradual entre as esferas. Então, dizer que a arte tem um funcionamento próprio, mais do que isso, que ela conquista historicamente uma autonomia, que não é sempre assim, que não é a mesma coisa quando a gente olha para o que a gente chama de arte rupestre, como o Ronaldo bem lembrou, né? Até porque aquilo tinha uma função. Né? Você desenhava aquilo, você esperava agir no mundo na incapacidade de você prever o resultado das suas ações de uma forma que cientificamente mais eficaz, digamos assim. Então, tinha essa intenção, que aos poucos vai sendo perdida, e o prazer da coisa vai assumindo um lugar. Também porque vai existindo uma divisão tal do trabalho que permite que se frua a arte. Então, é um objeto de crítica também, não só de contemplação. Acho que isso é o mais interessante na lucidez do Lukács, e a clareza de que não é um processo linear. Tanto que hoje a gente está colocando em questão a ideia de autonomia da arte. Né? Isso é uma tendência na estética contemporânea. Mas aí, dando um spoiler, já dá... Quanto tempo eu tenho? Um tempinho? Ah, não. Então, já dando um spoiler do que vai vir no quarto volume, né, ele vai dizer assim que apenas quem ignora quanta abstração cabe nessas formas puras, autônomas, e o quanto a vida tende a cruzar limites tão estreitamente traçados, pode se surpreender com a existência dessas instâncias de transição entre os diferentes complexos dos seres sociais, né? Entre ética e estética, entre estética e política em alguns momentos, entre a arte e a vida cotidiana, algo fundamental, porque a arte enriquece a vida, enriquece a nossa sensibilidade para um mundo que nos estranha. Por isso ela pode atuar como médica de certas enfermidades do progresso, ele vai falar, né? Essa é uma função social que a arte ocupa. Também nessa pureza intelectiva, nessas abstrações razoáveis que definem e separam o que é a arte do que são outras atividades humanas, são sínteses conceituais de forças vitais reais, de tendências realmente atuantes, cuja separação, por vezes, uma contraposição violenta, pode suceder de uma exigência do ser social. Então, a autonomia da arte também foi uma exigência histórica de criar algo que pudesse preservar e aprofundar os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento do mundo numa perspectiva desfetichizadora. Acho que o Ronaldo insinuou, começou a falar disso, não teve tempo. Eu já deixo a minha pergunta para que ele trate disso depois. Né? Desfetichizadora no sentido de desfazer tanto uma realidade que aparece para a gente na vida cotidiana falseada, como também salvar o papel humano como aquele que autoproduz a sua história, a nossa capacidade de agência. E isso a arte faz, tanto do ponto de vista do conteúdo que ela evoca, como dessa forma estética através do qual ela evoca, que nos coloca numa situação, na recepção, que não é passiva, que é uma posição de atividade diante daquela objetividade indeterminada, a qual a gente precisa interpretar. A gente precisa, e é instado pela própria forma, a compreender essas relações de sentido que se estabelecem ali. Né? Então, o que eu
para adiantar, já assim eu teria mais coisas, mas adiantando aqui a minha fala, eu queria voltar ao começo do que eu falei, da referência ao Jameson, porque dizer que o lastro dessas... Eu vou comentar duas coisas, na verdade. A primeira é nessa citação que eu li mais cedo, ele fala, são tendências sociais reais. Tendência não é uma palavra qualquer nos textos do Lukács. Ele usa muito essa palavra. Porque o que está em questão é que, como bem marcou o Ronaldo, e vocês vão poder ler no prefácio, que é um belo convite à leitura, assim, eu gosto demais do prefácio da Estética, ele foge ao esquematismo das definições rigoristas e afirma antes um caráter que é contraditório e em aberto dos processos observados, cujo ser, todavia, compreensível e comunicável, ou seja, a gente não tem acesso a todas as múltiplas determinações da realidade, mas a gente consegue, sim, compreendê-la, interpretá-la, comunicar isso, e tentamos transformá-la, né? Então, ou seja, desse ser que é racional, portanto, esse fenômeno que é compreensível, diante disso, o crítico materialista e dialético como Lukács, aquele que não só busca apreender o seu tempo em pensamento, mas transformar, é instado a determinar e expor, sem suprimir, na transposição ideal dos fenômenos, os nexos efetivos que sustentam. E no campo da filosofia da arte, eu queria terminar com isso, o lastro dessas generalizações filosóficas que a gente encontra na estética, o amparo delas, o fundamento é conferido pela análise imanente de obras singulares. Então, aquilo que é generalização que está ali, ele é o resultado de uma relação íntima que fundamenta o trabalho do Lukács, né, e que, de certo modo, dá título a essa mesa de debate entre um pensamento estético, filosófico, e a crítica, no caso dele, sobretudo literária, mas não só, né, a quantidade de tipos de arte, de obras a que ele se refere na estética é imensa, e que ele não fez isso sozinho, mas contando com as boas descobertas tanto dos seus antecessores, mas também de alguns contemporâneos relevantes. Então, eu queria colocar aqui os interessantes diálogos que ele trava, principalmente com Adorno, com Benjamin, Walter Benjamin e com Erich Auerbach, principalmente no último tomo, né? Ou seja, muito atento ao que se estava discutindo de melhor no tempo dele, sem perder também as críticas necessárias de vista. E nesse sentido, então, é um trabalho que resultou de décadas de crítica literária e que o Nicolas Tertullian chamou de uma verdadeira descompressão de todo o universo intelectual. Então, essas categorias que estão ali, elas sistematizam tanto o entendimento das vivências estéticas quanto um ajuizamento dessas vivências em face de um aqui e agora, mas nunca como uma prescrição normativa. E aí, com essa afirmação, eu vou terminar, porque a conquista da autonomia historicamente determinada da arte, do fenômeno estético, ela não merece ser vista como um parâmetro de valorização da autenticidade de obras de arte por si, né? Mas como uma categoria que permite iluminar, inclusive pelo seu rechaço, numa perspectiva de crítica da vida, e não uma crítica cultural que se afasta da realidade, como ele fala uma coisa numa carta para o Gunther Anders, que ele fala assim: ai, que bom que você não é daqueles críticos culturais que são aristocratas do espírito e ficam olhando a realidade assim, como se estivessem à beira do abismo. Né? Não, esse não é o Lukács, né? Ele é um cara que, até o último suspiro, estava não só pensando, mas buscando intervir. Mas é uma categoria que permite iluminar essas questões candentes de forma alguma restritas ao debate estético, né? Elas dizem respeito, me parece, a questões mais amplas da sociabilidade
capitalista hoje. E por isso, assim, me parece que a grande atualidade e contribuição do Lukács é uma perspectiva crítica que, sem assumir essa posição assim, apátrida, né, em relação à realidade, busca compreender ela, produzir juízos a respeito, confrontá-la com as possibilidades que são imanentes e que a arte ajuda a prescrutar, né? Aquilo que o mundo poderia ser e não está sendo. E é por isso que a arte não é a mesma coisa que a vida cotidiana, é por isso que a gente precisa se afastar e, enfim. Então, acho que é um pouco isso que eu queria colocar. Acho que não uma leitura... Eu acho que o Lukács nunca nos convida a uma leitura dogmática de juízos prontos, mas ele oferece caminhos para que a gente consiga entender como essas categorias dizem respeito a problemas reais e como, a partir disso, se pode ajuizar o que ocorre e buscar agir. Muito obrigado, Carolina. Eu vou fazer uma rápida pergunta para a Carolina e, em seguida, eu abro para os nossos ouvintes, para a plateia também, fazer as suas perguntas. Carolina, levando em consideração que o Lukács nos diz que não é possível dissociar a arte da sociedade, né? Portanto, a arte da estrutura social, política, econômica e cultural de uma sociedade, poderíamos dizer que, no mundo contemporâneo, em que nós somos atravessados por uma série de questões sociais, políticas e econômicas, enfim, poderíamos falar da precarização do trabalho em termos econômicos, poderíamos falar das desigualdades sociais, poderíamos falar de toda a precariedade que atravessa a vida das pessoas, da grande maioria das pessoas do mundo contemporâneo, e falando mais especificamente do Brasil, né? Poderíamos dizer que a arte seria uma forma de o sujeito humano canalizar as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias causadas por todas as questões que nos atravessam na sociedade? Eu estou sem internet, mas tem um poema da Cristina Peri Rossi que ela vai dizer que nenhum livro, nem Freud, nem Marti é capaz de acabar com a dor de um torturado. Mas quando uma palavra escrita mostra para ele que tem... Estou parafraseando o poema é mais bonito que isso. Quando a palavra escrita mostra que há algo mais subjacente à realidade, a literatura vale a pena. E eu acho que uma das coisas interessantes da estética lukáciana tem um momento em que ele vai, falando do caráter desfetichizador da obra de arte, ele vai falar que é um caráter... A realidade mimeticamente evocada ali, ela tem um caráter anti-utópico. Porque o que ela faz não é a imaginação que está colocada na concepção realista da arte, ou seja, aquilo que é o que nos leva a imaginar o que dali poderia se depreender. É essa capacidade de imaginar o desdobramento, e não uma imaginação livre em abstrato, mas o olhar para aquilo que subjaz
um mundo adequado à humanidade, a expressão que ele vai usar, né, que poderia ser. Então, mas que é imanente, não é utópico no sentido é algo que não existe, é algo que tem um fundamento real que precisa ser, que é uma possibilidade histórica que em alguns momentos se coloca, né, objetivamente, e para a qual a gente tem que decidir por ela também, subjetivamente. Parte do papel da arte é isso. A questão ética envolvida na catarse tem a ver com isso. É engraçado, quando ele fala da catarse, ele cita vários autores, cita o Aristóteles, cita o Goethe, mas quem mostra para ele o que é, de fato, o significado da catarse é um poema do Rilke. E essa ideia de que a arte é uma forma de conhecimento do mundo, embora um conhecimento de um jeito específico, né, antropomorfizador, ele vai chamar, ou seja, que diz respeito não à objetividade em si, o mundo objetivo em si, mas diz respeito às relações sociais que ela coloca dessa perspectiva subjetiva. Mas os seres humanos nas suas relações sociais reais e, portanto, as suas atividades, a sua prática social e da própria arte, né? A arte também pensa sobre si mesma. E o último verso desse soneto do Rilke, que é o Torso Arcaico de Apolo, ele está olhando essa figura, que é uma figura toda quebrada e punida pelo tempo, né? Esse torso de Apolo que está todo fragmentado, sem braços, sem... e o poema vai reconstituindo essa imagem que é perdida, mas que a imaginação é capaz de completar, a imaginação poética, principalmente. Um poema que é todo feito de enjambements, então, ou seja, ele mesmo é uma fala completa, a forma dele vai dando essa completude da figura toda diante de uma figura extremamente fragmentada. E o verso final a tradução do Manuel Bandeira para ele é: força é mudares de vida. Ou seja, completar aquela imagem insta ele a pensar, putz, acho que tem alguma coisa que poderia ser melhor. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, ou só fiquei falando de poemas. Muito obrigado, Carolina. Bem, eu vou abrir para a plateia, eu vou pedir para que vocês digam, né, a quem direcionam a pergunta de vocês, professor Ronaldo ou para a Carolina, quem gostaria de... Você pode se identificar, você é o Davi. Davi, a sua pergunta é para... Olha, minha pergunta é para os dois. Porque enquanto eu escutava o professor Ronaldo falar, quando ele falou da relação do cotidiano com a imediaticidade e que a arte ela afasta o ser humano da imediaticidade e que a imediaticidade do cotidiano é fetichizada, eu pensei, então, a arte tem uma dimensão desfetichizadora, né? E aí a Carolina trouxe esse tema. Mas, então, digamos assim, a minha primeira questão é, se a arte ela tem, então, essa dimensão positiva, se é imanente a produção artística, ela ser desfetichizadora, mas eu queria colocar, digamos assim, uma outra questão sobre o mesmo tema, de pensar como as formas de objetivação da produção artística afetam essa dimensão desfetichizadora da realidade. Aqui eu estou pensando na crítica do Adorno na indústria cultural, de que a arte pode ser, digamos assim, mobilizada para produzir uma mistificação da realidade, para produzir um afastamento da problematização e da compreensão dos elementos do cotidiano. Então, eu queria saber se o Lucas também pondera essa questão da potencialidade, digamos assim, mistificadora da arte, como o Adorno colocaria, se existe esse debate entre os dois na estética.
Obrigado, Davi. Professor Ronaldo, pode... Pela Carolina? Perfeito. Acho que a pergunta é bastante interessante, nos permite, inclusive, colocar essas grandes polêmicas, né? Aquilo que eu dizia. Para Lukács não se trata de uma crítica da cultura, mas uma crítica da vida. Acho que a Carolina pegou muito bem aquilo que eu queria completar, né? Crítica da vida no Lukács é sempre essa elevação da individualidade, dessa medicidade da vida para as grandes questões do gênero. É isso que significa desfetichização. A gente se perde na vida cotidiana e você é arrancado dessa vida cotidiana e elevado às grandes questões do gênero. E o Lukács conclui de uma forma interessante, exatamente nesse problema do Rio, que eu ia chegar lá, que é preciso mudar de vida. Isso é a grande questão. A arte evoca essa dimensão. A vida, a gente se perde. O que se trata dessa fetichização, dessa coisa de imediaticidade? A gente sempre responde de uma forma prática, mas é interessante que o Lukács vai dizer: nunca essa resposta é meramente espontânea. Houve um momento em que ela foi elaborada, foi pensada na própria vida, mas esses processos de formulação de uma moral, de um costume, das tradições, ele acaba se perdendo. É isso que o Lukács vai chamar de fetichização. Você perde esses processos sociais que te levaram a pensar de um determinado modo, a reagir de um determinado modo com relação à própria vida. Então, quando a arte arranca esse indivíduo dessa vida cotidiana, ela quer exatamente exortar a essa questão. É preciso mudar de vida, é preciso compreender o que, de fato, são as questões essenciais da vida para que o indivíduo possa ter uma autonomia frente à sua própria existência. É isso que é mudar de vida. E aí tem uma questão interessante que é um debate que o Lukács vai fazer, ele faz isso anteriormente, ele vai fazer com Bertolt Brecht, também dando spoiler, né, Carol? Está lá no capítulo 11, o sistema de sinais, linha, que ele vai fazer uma série de discussões com Bertolt Brecht. E a grande discussão que se coloca ali é o problema da catarse. Em que medida a arte, né, vai exatamente fazer uma reificação do indivíduo, em que medida a arte pode exatamente tirar o indivíduo dessas fetichizações da vida, em que medida a arte é desfetichizadora. A discussão é muito interessante que ele coloca em relação à categoria da catarse. Brecht, em vários contextos, simplesmente se recusa, né, a categoria da catarse. Ele vai dizer, olha, basta pensar nos filmes do Walt Disney, nos filmes de Hollywood. Faz o indivíduo se emocionar, mas para manter o indivíduo numa mesmice. Ele não sai do lugar. Ele se mantém naquele contexto. Existe uma polêmica interessante também do jovem Brecht, né, com o jovem Adorno, também em relação, eles têm algumas posições distintas, mas o Adorno vai muito nisso, né? A arte como reificatória, indústria cultural, não é meramente arte-mercadoria. A arte é feita como mercadoria, que é exatamente para trazer essas expectativas, responde às expectativas dos indivíduos, o gosto, e vai reificando os indivíduos. O Lukács ele vai tomar uma posição bastante interessante, vai tomar muito cuidado com essa categoria da catarse. É claro que a arte pode se prestar a isso, mas, na realidade, quando ela se presta e ela é mal lida, a grande arte é mal lida, você pode cair nesses processos reificatórios. É interessante o que ele vai falar sobre isso com relação, por exemplo, Goethe, pegando os sofrimentos do jovem Werther. Ele vai dizer, olha, num dado momento gera uma epidemia, né? Goethe lança o livro, as pessoas começam a se suicidar. Aí o Goethe escreve, seja homem e não me siga. Então, a arte, na realidade, não é uma mera comoção do indivíduo. É tomar o indivíduo, trazer novas sensibilidades, novas questões para os indivíduos, nunca também como uma coisa positiva. Numa figuração negativa de uma personalidade, de uma obra literária, você também pode ter essa exemplaridade humana, dizer o que as individuações, o que os indivíduos são em determinados contextos. Werther é muito interessante nesse sentido. É esse indivíduo, ele vai mostrar isso, né, que prima ainda por um certo humanismo da sociedade antiga e vê como que essa sociabilidade do capital não permite o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Então não é uma identificação com o personagem para levar os indivíduos ao suicídio. É perceber essa grande questão humana da transição de um momento histórico da trajetória da humanidade, da passagem para a entrada no capitalismo, e como que o capitalismo, apesar de trazer alguns aspectos positivos, ele impede essa plena
desenvolvimento da personalidade humana. A expressão de Werther é isso. É isso que deveria ser aprendido para os indivíduos. Então, não é meramente uma comoção. É tomar esse indivíduo, viver aqueles processos, para que o indivíduo possa compreender como que sua própria história, a trajetória humana foi constituída e o que isso diz respeito às individualidades. Vejam, só para concluir, o caráter negativo. Pegue, por exemplo, Solzhenitsyn, que o Lukács tinha grande admiração para ele, que os russos consideravam como dissidente. Pega o Pavilhão dos Cancerosos. É uma obra fantástica, e o Lukács tem grande apreço por ela. Mostra o que foi, de fato, a União Soviética e que tipo de individualidades ela engendrou neste mundo. Pessoas tacanhas, pequenas, e não é à toa, né, essa figura que ele cria. São russos de várias personalidades, o burocrata, aquele que sai do Kulak, aquele jovem que está começando a ter esperança com relação à própria vida, um outro que é um burocrata do partido. Como que essa sociabilidade soviética engendrou individualidades tacanhas e terríveis? Então, mesmo no negativo, você consegue perceber uma grande questão que perpassava ali. Uma grande esperança da humanidade que, na realidade, não permite a realização plena das individualidades. Uma denúncia que mostra o caráter negativo dessas individualidades, mas, ao mesmo tempo, permite ver o que é a realidade que foi criada no socialismo real. Aí, para dar um spoiler, né, acompanha na Carol, o final da obra é interessantíssimo, né? O Solzhenitsyn, o personagem central vai no jardim zoológico e quer ver o macaco, né? Parece uma coisa tola. Aí ele chega na jaula, quer ver o macaco, e tem uma placa. O macaco não está aqui porque um homem mau jogou cinza nos seus olhos, ele está na enfermaria. Aí ele conclui, na União Soviética, um homem mau, Stalin, jogou cinzas nos nossos olhos e não permitiu a nossa plena realização. Então, nesse sentido, essa exemplaridade mostra o que são essas formações históricas, o que são essas formas da individuação, e joga na cara dos indivíduos quais são as questões centrais de um determinado mundo. A catarse, ela tem esse caráter da vergonha. A vergonha diante da pequenez da minha vida, da imediaticidade das minhas ações, e me coloca as grandes questões do gênero. Eu me envergonho perante a minha pequenez. É preciso mudar de vida nesse sentido. A recepção, como a Carol dizia, né? Depois do reflexo estético, o indivíduo já não é mais o mesmo, porque ele saiu da tacanhez, da imediaticidade da sua vida e conseguiu perceber quais são as grandes questões que se colocam para as individualidades humanas dentro de um determinado contexto histórico. Esse é o papel da arte. Então, nunca confundir com isso, tá? Não é uma comoção do indivíduo. Nesse sentido, a crítica do Bertolt Brecht está correta e mesmo do Adorno está correta. Não é aprisionar o indivíduo e mantê-lo reificado. Ela é desfetichizadora, porque tira da mera particularidade do indivíduo em si mesmado e eleva as grandes questões da autoconsciência da humanidade. Nesse sentido, eu cresço, eu me elevo, aquilo que João Paulo dizia, né? Eu me torno melhor depois da arte. Não é possível me manter igual, porque a arte me coloca questões que eu não percebia, que eu não sabia, e que eu começo, inclusive, a percebê-las de um novo modo. Um modo muito mais profundo que condiz ao problema humano e não ao ensimesmamento que o indivíduo se coloca durante a própria vida. Obrigado, professor Ronaldo. Carolina, rapidamente, para a gente conseguir encaixar aqui no nosso tempo. Não, tem outras perguntas, assim, foi muito contemplada pelo Ronaldo. Eu só queria assim, pontuar duas coisas sobre a catarse, a concepção lukáciana de catarse. A primeira é que a catarse para o Lukács não é o momento imediato, o efeito estético imediato da obra, mas é sobretudo a sua repercussão sobre o depois da vida. E é algo que ele não liga a uma obra de arte específica, o contato com uma obra de arte específica, mas com o conjunto das produções artísticas que vão trabalhando vários lados da nossa sensibilidade, né? Essas palavrinhas que o Ronaldo colocou no começo, né, o homem inteiro e o homem inteiramente, a gente está aqui numa sala, no cotidiano, tem som, tem barulho do ar, tem gente falando, tem o celular que toca mensagem, tem vários estímulos visuais. A gente está aqui com todos os nossos sentidos dispersos de uma forma super heterogênea. Quando a gente está e se deixa levar por uma obra de arte, a gente tem contato com uma homogeneidade que é
conformada, assim, é uma coisa artificial, né? Então, assim, você vai focar os seus sentidos. A gente faz um pouco isso no cotidiano, quando a gente fecha os olhos para ouvir uma coisa melhor. A arte, ela faz isso. Então, por isso, ela é capaz de fazer a gente ver coisas que no nosso cotidiano a gente não via. Mas isso não é uma obra que vai resolver, o livro, né? Assim, isso é um processo de a partir do qual a nossa sensibilidade pode ser desenvolvida, e aí, nesse sentido, ela é médica de certas enfermidades do progresso que vão nos tornando cada vez mais adaptados à sociabilidade do capital, e, inclusive por mecanismos sensíveis e afetivos, né? Acho que a questão da indústria cultural, só para terminar dizendo isso, e a razão pelo qual Adorno não fala cultura de massa, mas fala indústria cultural, ou seja, colocando peso nesse procedimento tecnicamente bem definido, em nível industrial, que se vale dessas coisas para não o enriquecimento da nossa sensibilidade, mas para a nossa adequação, né? Acho que é bastante significativo. Obrigado, Carolina. Eu vou abrir para a plateia, fazer mais uma pergunta, e aí eu vou pedir para o... Você é o... João. João, pode vir aqui, por favor. Se tiver mais uma, faz logo 2 perguntas. Bora vamos. E aí eu vou pedir para vocês fazerem as considerações assim, muito brevemente, para a gente conseguir encaixar no nosso tempo. João. Na verdade, são várias questões, não só de hoje, mas que eu venho acumulando ao longo das últimas leituras sobre o Lucas. Não farei todas no tempo que vocês conseguiram responder pelo tempo, porque as pessoas querem fazer o sorteio hoje. Mas eu fiquei pensando também sobre o Lucas e o Adorno, porque, muito embora os dois sejam colocados muitas vezes no mesmo balaio dos grandes críticos da grande capitalista, pelo próprio Roberto Schwarz, por um monte de gente, eles têm muitas diferenças. Troca o microfone, porque ele está saindo. Eles têm muitas diferenças e afastamentos. Assim, o que eu realmente queria seria uma aula, né, que seria pontuar essas distâncias, mas pensar a posição deles, por exemplo, sobre as vanguardas estéticas, né, que o Adorno admirava muito, e o Lukács nem tanto, sobre o realismo, ou até mesmo sobre a categoria de mediação, que no Adorno é central, e no Lukács eu vi muito recentemente que também aparece. Então, essa seria uma questão. E sobre o livro, não é a estética, mas é antes, a alma e as formas, né, que é colocado como um livro antes do Lukács marxista, mas que naquele ensaio, né, a carta ao Leo Popper, já tem uma concepção de forma que me parece muito influída pelo materialismo. Então, como é que a alma e as formas se coloca diante dessa estética mais madura? Enfim, aí seriam outras muitas questões, mas acho que seria basicamente isso. E sobre a estética em Marx, né, que ele elabora com Lifts e tudo mais, eu fico em dúvida porque, bom, o Benjamin, o Williams, eles escreveram que não existia uma elaboração do Marx sobre estética. Aí, quando eu fui ler o Lukács, ele fala que há, mas ele identifica como o Benjamin, como o Williams, uma base metodológica para análise estética, ou ele já vê no Marx um escrito estético a partir daquelas cartas sobre a literatura, enfim. É isso. Vocês acham que a gente chama mais um? A gente chama mais um e já... Perfeito. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Mais alguém? Bem, então, agora eu vou passar a palavra para a Carolina, rapidamente, né? Em seguida para o professor Ronaldo. Vamos lá, vou tentar ser telegráfico, eu vou escolher algumas, tá? Sobre uma estética no Marx. Existem vários textos do Marx em que se pode tirar algumas concepções estéticas ali, até porque ele não era um cara assim que desconhecia o debate de arte, né? E o Lukács faz isso. No prefácio, como o Ronaldo falou no começo da fala dele, ele vai dizer que não existe uma estética pronta e que se possa copiar como um compilado de citações dos clássicos do marxismo, ou seja, do Marx, do Engels e do Lenin, mas
que é possível, a partir do pensamento do Marx de forma geral e de alguns textos em que ele se debruça sobre o problema da arte, extrair daí uma concepção estética marxista que necessita de investigações complementares, que é o esforço que ele busca fazer, né? E acho que 2 textos fundamentais para isso são os manuscritos econômico-filosóficos, que viraram a cabeça dele quando ele descobriu nos anos 30, e os Grundrisse, né? E para mim, assim, não sei se o Ronaldo vai querer complementar, tem 2 questões. A primeira é que os sentidos humanos eles não são naturais e inatos. Eles são resultado de um desenvolvimento que se dá também a partir do desenvolvimento dos processos de trabalho. Então, a gente aprende a sentir determinadas coisas, a ver texturas com os nossos olhos, por exemplo, que seria algo do tato, esse tipo de coisa, e a arte bebe disso. E a arte cria uma sensibilidade para aquilo que pode ser considerado artístico, belo, enfim, não é algo que nasce com a gente, está numa essência humana. E a outra coisa é uma pergunta que o Marx faz nos Grundrisse, que não dá para ter Homero com a general, com a eletricidade e tal, não sei o quê, mas assim, essa não é a pergunta estética por excelência, de quais as condições históricos-sociais que permitiram que a épica grega fosse de determinada forma. A questão que a gente tem que se fazer do âmbito estético é por que a gente ainda consegue considerar isso uma espécie de modelo e por que ainda desperta na gente algo, mesmo o nosso mundo sendo tão outro. Algo que não é exatamente a mesma coisa que os gregos sentiam, mas é algo. Enfim, sobre Alma e as Formas, assim, Putz, não quero interromper, vai ser muito longo, mas tem uma frase do Antônio Cândido que diz assim: o que somos é feito do que fomos, de modo que convém aceitar com serenidade o peso negativo das etapas vencidas. E eu acho que o Lukács soube manter ou muitas das boas descobertas que ele fez num trabalho muito rigoroso que, desde dos primeiros anos, na crítica literária em particular, se interessava pelo que tornava as obras de arte possíveis, e que reenquadrou essa pergunta, que antes era uma pergunta do ponto de vista, na Alma e as Formas, da teoria do conhecimento, por que a arte é possível, né, qual é a gênese dela e como ela atua do ponto de vista do desenvolvimento histórico, né? Então, eu já estou cansada, acho que eu vou parar por aqui nas perguntas. E sobre o Adorno e o Lukács, tem um bom texto do Nicolas Tertullian, e acho que o Veda também tem um texto muito bom sobre a polêmica deles. Obrigado, Carolina. Professor Ronaldo, muito rapidamente, por favor. Tentarei ser muito rapidamente, mas essas questões são extremamente complexas. Acho que a Carolina já falou muito das questões. Eu complementaria apenas algumas coisas. Concordo plenamente com relação a Marx, né? Existem esses indícios, não existe um tratado de Marx sobre estética, mas é interessante que o Lukács até comenta, né? Marx constantemente lia as tragédias gregas, não lia por uma mera questão de erudição, lia por uma questão humana mesmo. Ali se resgata questões importantes e ele precisava dessas. Se ele fosse vivo, escreveria hoje uma estética. Não arrisco tanto, né? Não vamos de si. Agora, algumas das coisas. É interessante você falar a Alma e as Formas. Eu estava relendo recentemente, vou só completar o que a Carolina disse, mas é interessante que tem elementos importantes ali. Essa questão que o Lukács fala, essa crítica que ele vai fazer aos estilos, né? Às vezes se perde muito falando dos estilos da arte e não se consegue perceber que as formas têm que ser a forma adequada de uma determinada obra. O autor cria uma determinada forma para que possa expressar aqueles sentimentos que se colocam. Isso tem muito a ver com aquilo que o Lukács está falando dentro da estética, da questão do meio homogêneo. Ou seja, sempre é necessário a forma adequada para se evocar determinadas emoções. Só que há uma diferença fundamental ali. Enquanto o Lukács em Alma e as Formas está muito mais preocupado com essa forma adequada para a expressão da alma,
Aqui, na estética, ele já coloca uma outra questão, a necessidade da unidade dialética entre forma e conteúdo. E esse conteúdo é claramente definido pelo Lukács. Não é qualquer conteúdo, é a autoconsciência da humanidade. Então, não é a mera expressão da sensibilidade de um artista ou a questão de um drama existencial de uma determinada época. Isso não deu tempo de trabalhar aqui, mas isso é importante. Para o Lukács, existe a subjetividade estética. A subjetividade estética nunca é a subjetividade do artista, nunca é as impressões pessoais que o artista tem sobre uma dada coisa. Subjetividade estética implica a alienação, tal como Hegel a concebe, alienação e retroação, e Aufhebung, né? Superação da alienação. O artista anula a sua personalidade, suas convicções pessoais, para se dedicar ao mundo, para ver o mundo, perceber quais são as grandes questões humanas que se colocam em determinados contextos. E quando ele volta para fazer isso, ele tem que achar a forma adequada que, de certa forma, seja que na forma certa pode expressar esses traços essenciais da própria humanidade. Então, na forma se coloca o conteúdo. E esse conteúdo, para o Lukács, é sempre esse conteúdo que eleva a individualidade do meramente particular para aquilo que seriam as grandes questões do próprio homem. Com relação ao Adorno, eu acho que são muitas as polêmicas, não há possibilidade de conciliar um pensamento com o outro. É bastante interessante o Tertullian, nesse texto mesmo que a Carolina está citando, eu ia falar Carol, que a Carolina está citando, que ele faz essa crítica, né? Num dado momento, o Adorno ele acaba se enredando nessa coisa da não participação. E o grande Hotel Abismo é exatamente essa impossibilidade da transformação do próprio mundo. Os atos levam às possibilidades da própria reificação. E o Tertullian, no Pourquoi Lukács, né, lançado agora, ele conversando com o Lukács, e aí ele pega uma das obras do Lukács e ele vê exatamente nesse momento do Adorno, quando Adorno fala quero crer que na dialética, da dialética negativa, quando Adorno está falando dessa coisa da não participação ou desse pessimismo com relação ao próprio mundo, uma crítica para a resignação, não uma crítica para a revolução, ele coloca Saint-Preux, que é exatamente a obra Grande Viagem. Mesmo nos momentos mais pessimistas, mais terríveis da humanidade, existe a possibilidade da alternativa. Os indivíduos sempre têm uma alternativa, mesmo que as condições sejam péssimas, para tomar decisões com relação ao mundo e fazer escolhas diferentes que mudem a si mesmo como um pressuposto de mudar o próprio mundo. Em última instância, para o Lukács, a arte tem um papel importantíssimo. Por mais que o mundo esteja terrível, por mais que as condições sejam péssimas, nós não devemos apodrecer debaixo da própria pele. E a arte aponta para essa dimensão. Compreensão das grandes questões humanas é uma forma de preparar essa subjetividade, elevando as grandes questões. Isto coloca o indivíduo apto a mudar de vida, e ao mudar de vida, ele pode trazer também grandes transformações dentro da própria sociabilidade. Eu quero crer, e eu teria que trabalhar com detalhes isso, que há um problema muito fundamental dessa percepção da Adorno com relação à subjetividade e à objetividade. Para o Lukács há uma dimensão dialética. Nunca a subjetividade vê essa objetividade como uma tábula rasa, como uma impossibilidade de transformação, e nunca ele colocaria a questão da não participação. Mesmo os piores momentos são possíveis alternativas que possam mudar o mundo e que possam transformar essa própria subjetividade. Mas isso teria que se trabalhar com mais detalhe. Como você disse, teria que ser uma aula, talvez um curso, né, sobre os dois autores. Obrigado, professor Ronaldo. Agora, os nossos convidados farão as considerações finais também, muito rapidinho, né, para a gente fechar aqui a nossa mesa de debate. Começar com a Carolina, ou Carol, se puder chamá-la de Carol. Não, gente, só assim, boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui, obrigada pelas perguntas, e leiam Lukács, que é, demais, é muito legal. Professor Ronaldo. Rapidamente, mas eu tenho que falar uma coisa que eu deixei de falar, que é uma frase bastante interessante do Lukács, que ele sempre resgata. A possibilidade do conhecimento de si não está na introspecção,
não é na interiorização, não é voltar-se a si mesmo. A possibilidade do conhecimento de si está exatamente no exterior. Então, ele pega muito essa coisa do Marx, né? O que é individualidade, o que é essência humana? É o conjunto das suas relações sociais. Ou Goethe, que tinha uma certa aversão ao conheça-te a ti mesmo, não é exatamente voltar à sua própria interioridade, é sair para o mundo. É a partir dessas relações que o indivíduo pode dizer o que ele é e quais são as suas possibilidades de transformação de si e do próprio mundo. Então, muito cuidado, que eu acho que a Carol tentou colocar um pouco isso, essa coisa da subjetividade. A arte nunca é um subjetivismo. Ela tem por centro a subjetividade, mas essa subjetividade no mundo, exteriorizada no mundo. Nós nos fazemos no mundo, não sabemos como. E a arte nos permite exatamente entender o que é o processo da nossa própria individuação e o que são os processos das individuações humanas em determinado contexto histórico. Nesse sentido, a arte eleva o homem e ela não é política, mas ela prepara o indivíduo para a própria revolução e a transformação da sociedade, porque coloca isso como uma necessidade humana. A necessidade de emancipação humana é a necessidade de emancipação das individualidades. Obrigado e valeu pelo terem ficado até esse momento aqui. Bem, mais uma vez gostaria de agradecer ao professor Ronaldo, agradecer a Carolina por esse debate, agradecer a participação de todos vocês, agradecer também ao Boitempo pela realização dessa mesa.